E aí, gente, continuando, para a gente fechar a parte de lipídios dentro dos compostos orgânicos, eu fiz uma aula, essa aula de hoje, ela falando apenas sobre lipoproteínas. Mas eu não quero trazer apenas a ideia do que é o HDL e do LDL. Eu quero enfatizar a ideia do colesterol. Que muita gente, quando pensa em colesterol, pensa em um composto que é danoso para o organismo. Beleza? Então a gente vai trabalhar hoje a ideia de lipoproteínas, que são as lipoproteínas HDL, também conhecida como um bom colesterol, LDL como colesterol ruim, e falaremos sobre o colesterol, beleza? É muito comum a gente misturar a ideia de lipoproteína com colesterol. Então, o primeiro ponto da nossa aula de hoje é compreender, tá, o que é o colesterol, para que serve o colesterol e sua importância naturalmente. Então, vê bem. Então, o primeiro ponto aqui para a gente trabalhar na aula de hoje é sobre definir o colesterol. Beleza? Então, olha, o colesterol entra numa categoria de lipídios que são os esteroides. Então, o colesterol entra numa categoria de lipídio que são os esteroides. O colesterol é precursor de hormônios esteroides, hormônios sexuais. Ó. Precursor de hormônios sexuais, também esteroides. Esses hormônios sexuais na mulher, progesterona e estrógeno. Progesterona e estrógeno. E no homem, testosterona. Beleza? Então, olha só. O colesterol é um composto orgânico, entra na classificação de lipídios. Dentro dos lipídios, ele é um esteroide, que está relacionado, ó, à produção de hormônios sexuais, assim como a formação de sais biliares também. É a partir do colesterol que são formados os sais biliares. Que entrarão na composição da bile, substância produzida pelo fígado, fundamental para a digestão de gorduras, não por digerir as gorduras, mas a bile entra emulsionando as gorduras, soltando os blocos de gordura, facilitando assim as ações das lipases pancreáticas e entérica. Beleza? Então, olha só. Então, nós temos aqui uma ideia básica sobre o colesterol. Além disso, o colesterol tem uma importância fundamental, pois ele é componente das membranas biológicas em animais, em protozoários. Curiosamente, o colesterol não aparecerá nas membranas biológicas de organismos que apresentam parede celular, como, por exemplo, vegetais. Beleza? Então, olha só. Além disso, o colesterol entra na composição das membranas biológicas. E aí, se nós fizermos um segmentozinho de membrana, a gente vai verificar alguns pontos, tá? Tipo, os lipídios que entram na composição da membrana. Temos aí um lipídio complexo, que é o fosfolipídio. Tá aqui, ó.
como já havíamos mencionado na aula de lipídios desse módulo, eu fiz esqueminha de membrana, diz que aqui nós temos uma camada bilipídica, formada por fosfolipídios, beleza? É uma camada fosfolipoproteica, porque nós temos proteínas na composição. Podemos ainda ter açúcares ligados ao lipídio, aos lipídios, como também encontraremos açúcares ligados a proteínas. Dessa forma, nós temos os glicolipídios e as glicoproteínas. O glico, o açúcar, forma o glicocálix. Focando nos lipídios, os lipídios de membranas biológicas de células animais, por exemplo, são fosfolipídios e o colesterol. Vou representar agora o colesterol. E aí nas membranas biológicas nós também encontraremos o colesterol. Então, gente, pensa a princípio que o colesterol é uma substância orgânica que está nos lipídios, classificada como um esteroide, que atua como precursor de hormônios sexuais, progesterona, estrógeno e testosterona, que no fígado é metabolizado para formar os sais biliares que entrarão na composição da bile, e também participa da composição das biomembranas ou membranas biológicas. E aí isso é membrana plasmática, carioteca, enfim, de uma maneira geral vai estar lá o colesterol. E temos aqui um segmento de membrana que nos dá essa ideia. Então, diante disso, nós percebemos que o colesterol ele é fundamental para o nosso organismo, ele é extremamente importante. Onde está o problema relacionado ao colesterol? O colesterol ele estará na corrente sanguínea e esse colesterol, quando ele está na corrente sanguínea, ele deverá ser transportado. E nós temos algumas formas para transportar esse colesterol. Basicamente, são duas as maneiras de transportar o colesterol. E isso se dará por meio de lipoproteínas. Vê bem? Proteínas que transportam o lipídio, que nesse caso é o colesterol. Então, essas lipoproteínas vão transportar o colesterol. E aí, dentro dessa perspectiva, nós temos dois tipos de lipoproteínas, que nós chamamos de HDL, High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidade, o HDL, é o que nós chamamos de colesterol bom. LDL é o Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade. E aí, como é que a gente diferencia basicamente em termos funcionais as duas? As lipoproteínas de alta densidade, ou seja, HDL, que é o bom colesterol, é a lipoproteína que transporta o colesterol, vai pegar o colesterol na corrente sanguínea e vai conduzir até o fígado. E dentro do fígado, esse colesterol será metabolizado, parte naturalmente vai ser eliminada do organismo, e uma outra parte entrará na composição, por exemplo, dos sais biliares. Então, HDL, simplificando o nosso raciocínio, conduz os lipídios, o colesterol, para o fígado, onde ele será metabolizado. Já LDL, Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade, vai conduzir o lipídio para locais como vasos sanguíneos, e nos vasos sanguíneos ela vai ligar, a lipoproteína ele vai se ligar aos vasos, formando as chamadas placas de ateroma, que a gente vai visualizar aqui agora no esqueminha, beleza? Então, anota esses pontos, são importantes, trazem informações extremamente importantes com relação ao colesterol. Eu vejo muito aluno cair em questão quando se refere a colesterol, achando que é um componente danoso ao organismo. Se estiver em excesso, mas em condições, em concentrações ideais, ele é fundamental para o nosso corpo. Então, vamos avançar com essa parte aqui?
Gente, no coração nós temos átrios e ventrículos. Presta bem atenção para isso. No coração nós temos átrios e ventrículos. Do lado direito do nosso coração, átrio direito, ventrículo direito, o sangue vem do corpo pela veia cava e vai passar, ó, átrio direito, ventrículo direito. Um sangue que vem pela veia cava é um sangue venoso, rico em gás carbônico. Esse sangue será conduzido para os pulmões, pelas artérias pulmonares, tá? Pela artéria pulmonar, e haverá a hematose alveolar, onde o sangue venoso é transformado em sangue arterial. Voltando para o coração, pela veia pulmonar, esse sangue oxigenado entra no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e saindo do ventrículo esquerdo, nós temos a artéria aorta. Esse sangue, quando entra pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ele não vai nutrir o músculo cardíaco nesse momento. Apesar de ser um sangue oxigenado, ele não vai passar diretamente para os tecidos, ele vai passar para a artéria aorta. Da artéria aorta saem as artérias coronárias, direita e esquerda. As artérias coronárias, elas vão levar esse sangue para o miocárdio, nutrindo assim o músculo cardíaco. Imagine uma pessoa que apresenta hipertensão arterial, tem a pressão sanguínea elevada. Em pontos como, por exemplo, pontos de bifurcação de vasos, ampliando aí nosso esquema, nós vamos perceber, no caso de uma pessoa hipertensa, o sangue vem a alta pressão. As bolinhas aí representam hemácias. E aí a gente vai perceber que o epitélio que reveste o vaso sanguíneo é o endotélio. Endotélio é um tecido epitelial de origem mesodérmica. Vê bem a ideia dessa aula, é aprofundar um pouquinho o conteúdo e fazer a interação de alguns pontos. Uma aula bem direta, bem curtinha, mas que traz uma quantidade significativa de conteúdo. Então percebe que quando o sangue passa, o sangue vai está em contato direto com o endotélio. Devido a essa alta pressão e fatores genéticos, constitucionais, quando o sangue passa nesses locais onde há bifurcação, ele pode conduzir a microlesões no tecido de revestimento do endotélio. Esses locais de microlesões apresentam afinidade pela lipoproteína de baixa densidade, ou seja, o LDL. Então, LDL, quando vem por aqui, ó, transportando colesterol, ele vai fixar nesses pontos de lesão. E a fixação do LDL com o colesterol nesses pontos de lesão começa a formar placas de gordura. É o que nós chamamos de placas de ateroma. Nesse caso, a gente vai perceber uma redução do fluxo sanguíneo nesse ponto aqui. Passando menos sangue, esse lado do miocárdio começa, ó, começa a trabalhar de maneira deficitária, porque vai trabalhar com menos oxigênio, com menos nutrientes. Isso pode conduzir à morte do tecido muscular cardíaco, ou seja, a morte do miocárdio e infarto do miocárdio. Então perceba bem a diferença entre HDL, que conduz o colesterol para o fígado, onde ele será metabolizado, por exemplo, dando origem, como eu falei anteriormente, aos sais biliares. Já o LDL apresenta a capacidade de se ligar às paredes do vaso, condição colocada aqui, e nesse caso nós temos aí a formação de placas de ateroma, conduzindo à aterosclerose. Então, muito comum isso em paciente hipertenso e associado a um nível alto de lipídio na corrente sanguínea.
O ideal é que tenhamos em nosso corpo taxas ideais equilibradas de colesterol. Então, eu vou mostrar para vocês, em nossos slides, uma síntese de tudo que a gente colocou aqui, tá? Pontos importantes que você tem que tirar dessa aula são eles, tá? O que é o colesterol, quais são os benefícios do colesterol, a importância do colesterol e o que é que são as lipoproteínas. Saber diferenciar as lipoproteínas, seus papéis, tá? E ao finalzinho eu trago para vocês as taxas ideais desses lipídios, dessas lipoproteínas, que deverão ser encontradas na corrente sanguínea. Não subestima, isso é um assunto que ele pode tranquilamente estar presente na prova do Enem ou em qualquer outro vestibular. E tenta tirar também dessa aula essas relações que eu faço com a fisiologia, com a histologia, como acabamos de falar, sobre tecido epitelial. Tenta ligar os conteúdos, que isso aí, gente, é extremamente importante, principalmente para essas provas que propõem a ideia de interdisciplinaridade, como é a prova do Enem. Mas, claro, até aquele aluno que vai fazer a sua prova de SSA1, SSA2 também, devido à nossa relação aqui com a fisiologia, a prova de vestibulares em faculdades particulares, tá? Nenhum de vocês devem subestimar esses conteúdos, que são assuntos de extrema importância. Então, fazendo uma síntese bem rápida antes que a gente entre para os nossos slides, a técnica da repetição é extremamente importante. O que é que nós temos? Ó, falamos em colesterol. Colesterol, o que é que ele é? Ele é um esteroide, beleza? É uma categoria de lipídio, precursor de hormônios sexuais, masculinos e femininos, masculino testosterona, feminino estrógeno e progesterona, beleza? É precursor dos sais biliares, a partir dele são formados os sais biliares e o colesterol entrará na composição das biomembranas ou membranas biológicas. Lembrando que organismos que apresentam parede celular não apresentam nessa composição o colesterol. Vamos encontrar aí hoje as lipoproteínas. São proteínas que fazem o transporte do colesterol no organismo e nós vamos dividir basicamente as lipoproteínas em duas categorias. O bom colesterol é a lipoproteína que transporta o colesterol para o fígado, onde ele será metabolizado, e o mau colesterol ou colesterol ruim, que é o LDL, que vai transportar a gordura, lipídio, usando um termo bem popular, o lipídio, o colesterol especificamente, para vasos. Usei aqui o exemplo de uma pessoa com hipertensão, fazendo uma abordagem bem simples, bem direta, bem objetiva sobre a vascularização do miocárdio, que é feita a partir das artérias coronárias, e os principais locais onde nós temos aí possibilidades de lesões devido naturalmente a quadros de hipertensão. Então, gente, com isso a gente pode avançar para os nossos slides. Olho na tela. Lipoproteínas. Vê bem. Conheça as funções do colesterol. Olha lá, gente. O colesterol é um dos tipos de gordura encontrados e produzidos naturalmente pelo corpo humano. Suas funções são essenciais para uma boa saúde e incluem a produção de hormônios e sais biliares. Olha aí, nós colocamos. O nível elevado de colesterol é uma das principais causas das doenças cardiovasculares, como a gente viu aqui, né? E aí eu trouxe imagem muito bonita, mostrando aí um vaso. E aí você pode observar no vaso, essa parte amarela está relacionada à formação das placas de ateroma. Principais diferenças entre LDL e HDL. Os nomes mais conhecidos e questionados são o HDL e o LDL. As diferenças entre HDL e LDL, a diferença, né, entre o HDL e o LDL mais conhecida aqui é bom, um é bom, caso do HDL, e o outro é mau, o LDL. E aí ó, temos mais uma vez, mais uma imagem mostrando aí um vaso, nessa imagem bem bacana, um ponto aí de bifurcação de vasos, onde a gente tem formação, ó, ali a plaquinha de gordura amarela, placa de ateroma. Como funciona o HDL? A lipoproteína conhecida como HDL é de alta densidade e responsável por remover o excesso de colesterol dos tecidos corporais.
O HDL conduz os cristais de colesterol para o fígado, onde serão quebrados e metabolizados. Em níveis elevados, esse tipo de colesterol é capaz de reduzir os riscos de doenças do coração e ter ações anti-inflamatórias e antioxidante. Ainda, ó, combate a atividade dos radicais livres quando a gente fala na ação antioxidante. Coloquei essa imagem aí bacana, ó. Do lado esquerdo, o LDL depositando a gordura e do lado direito, o HDL fazendo a retirada e conduzindo essa gordura, esse colesterol. Como funciona o LDL? O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade e transporta o colesterol do fígado e do intestino para as células dos tecidos do corpo humano. O LDL é considerado o colesterol do mal porque, com um nível elevado, permite o acúmulo de colesterol nas paredes internas das artérias, ou seja, no tecido epitelial, que é o endotélio. Esse acúmulo cria placas de gordura nos vasos sanguíneos e dificulta o fluxo de sangue, podendo levar a problemas no coração e até no cérebro. E uma imagem aí, olha, as placas de gordura de ateroma aí no cérebro. E aí, para nós finalizarmos, os valores ideais. Isso é uma coisa, só informação extra. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o nível do colesterol bom, HDL presente no corpo, para adultos maiores de 20 anos deve ser igual ou superior a 100 mg por decilitro. Está aí, primeiro caso. Quando inferior a 40, ó, se baixar aí o nível do HDL, nível baixo, considerado baixo, as medidas em busca do aumento desse número precisam ser pensadas, como mudanças na alimentação, atividades físicas contribuem de maneira significativa, principalmente mudanças alimentares. No caso do LDL, o mau colesterol, o valor ideal é inferior a 100 mg por decilitro. Beleza? Então, gente, nós temos aí nossa aula de HDL, LDL, colesterol, assunto extremamente importante. É muito válido você anotar esses pontos, porque isso aí pode estar presente em qualquer prova. Beleza? Então, gente, um grande abraço a todos. Continua forte lá na resolução de exercícios, que muita coisa boa vai ter ainda para o nosso curso e o resultado positivo virá. Pode ter certeza. Um grande abraço a todos. Espero que tenha ficado bem fácil.